também aqui o assunto. Não sei se vai dar certo. Ah, deu, gente. Consegui. E aí, pessoal, tudo bem? Deu certo dessa vez. Pronto. Vamos lá. Vamos começar a falar então. Eu recebi várias perguntas de vocês hoje à tarde, né? Até de gente que não vai poder participar, mas eu vou deixar a live gravada, igual a gente sempre faz, aqui no meu perfil. Então, eu vou responder essas perguntas também no final, mas aí provavelmente eu acho que vão vir as mesmas perguntas aqui. Vocês podem fazer perguntas. Olha só, gente, o que eu queria falar com vocês sobre essa ADIM. Eu não sei se vocês, sobre essa decisão liminar que o Ricardo Lewandowski proferiu na ADIM. Eu não sei se vocês andaram vendo aí, né, a opinião dos especialistas da área trabalhista. Eu até publiquei a live que a Volha fez com o Carlos Henrique Bezerra Leite hoje, que eu achei muito legal, porque os dois são incríveis e têm visões completamente distintas, então foi muito interessante. Mas ontem o pessoal estava se posicionando de uma forma e hoje o posicionamento tem mudado, tá? O que eu acho, gente? Qual que é a minha percepção a respeito desse assunto? Eu tenho a medida provisória 936, certo? Então, o que a gente já falou aqui inúmeras vezes sobre essa medida provisória? A medida provisória autorizou que fosse realizado acordo individual com quem ganha até R$ 3.135 ou quem ganha o dobro do benefício máximo pago pelo regime geral da Previdência Social, que atualmente é, acho que R$ 6.101,06, então R$ 12.200, e tenha diploma superior, né, com essas duas pessoas, autorizou os empregadores a fazer um acordo individual com essas pessoas, então, reduzindo o salário de jornada e suspendendo o contrato de trabalho. E aí, para suprir essas perdas salariais durante a suspensão e na redução de salário de jornada, ele instituiu um benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda. Beleza, até aí tudo bem. E aí, lá no parágrafo 4º do artigo 11, a medida provisória falou o seguinte: todos os empregadores deverão, então é uma obrigação, deverão comunicar aos sindicatos a celebração dos acordos individuais, tá? E para redução de salário e de jornada, você pode usar os percentuais 25%, 50% e 70%. Se quiser percentuais diferentes, tem que obrigatoriamente negociar com o sindicato e também, no caso do pessoal que reduziu o salário e a jornada em 25%, você pode fazer isso através de acordo individual com qualquer categoria de empregado, tá? Você sai lá daquele R$ 3.130 e o dobro do maior benefício do regime geral da Previdência e diploma. Ok. Então, celebrou o acordo individual, tem que comunicar o sindicato obrigatoriamente. O que acontece, gente? Além de ter que comunicar o sindicato, e aí o sindicato, o que ele vai fazer com essa comunicação, o que ele vai fazer a respeito disso, é decisão dele, tá? Além de comunicar o sindicato, você, a partir do momento em que você fez o acordo individual com o empregado, você tem o prazo de 10 dias para informar o Ministério da Economia. Inclusive, já foi disponibilizado o canal em que você faz essa informação, e nesse canal tem também a possibilidade do empregador doméstico. Então, o que só reitera aquilo que a gente já tinha falado na outra live, que é que essa MP se aplica também aos domésticos, aos rurais, enfim, a todo mundo que tem relação de emprego reconhecida, tá? Pois bem, aí você, em 10 dias, informa o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia, no prazo de 30 dias da celebração do acordo, vai começar a pagar o benefício. Eu tô explicando isso porque isso é importante para interpretar essa decisão do Ricardo Lewandowski, tá, gente? Só por isso que eu tô fazendo essa retrospectiva aqui com vocês. Pois bem, e aí, se por acaso o empregador não comunicar ao Ministério da Economia nesse prazo de 10 dias, o que acontece?
ele vai ter que arcar com o valor do salário normal do empregado, ainda que ele tenha reduzido ou suspenso o contrato de trabalho, até que ele faça a efetiva comunicação. Depois que ele comunicou o Ministério da Economia, no prazo de 30 dias, o Ministério da Economia vai fornecer o benefício ao empregado. Então, existe esse probleminha aí. Nesse meio tempo, fez o acordo individual, tem que comunicar ao Ministério da Economia para que o benefício seja pago para o seu empregado que foi atingido por essa medida, tá ok? Bom, aí vem a Rede, que é um partido político, né? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, quem quiser, a petição inicial me pede que eu mando. E faz e ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade, trazendo lá o artigo 7º, o artigo 8º, Convenção 98 da OIT, falando que a medida provisória, nos pontos em que ela autoriza que essas medidas sejam tomadas de forma individual, para aquelas duas categorias de empregados sobre as quais eu falei, ela é inconstitucional, né? Porque redução de salário só pode ser através de negociação coletiva, tá no artigo 7º, inciso 6 da Constituição. E além disso, a gente tem aí várias normas que foram citadas na petição inicial da ADIM que tratam da soberania da negociação coletiva, enfim, do estímulo que a gente tem ao longo dos anos para que a negociação coletiva seja estimulada, prevaleça, enfim. Bom, o ministro Ricardo Lewandowski, então, proferiu uma decisão liminar que deve ser revista, se não me engano, no dia 24. Eu acho que o dia 24 está muito longe, que eles tinham que resolver isso antes, né? Até publiquei aqui uma decisão, uma notícia da Infomoney para vocês, né? Que possivelmente os outros ministros não estão concordando, então possivelmente essa liminar vai cair. Então, diante do impacto da situação diferente que a gente está vivendo, talvez isso ocorra antes do dia 24, vamos ver. Pois bem, ele proferiu uma liminar falando basicamente o seguinte: olha, de fato a gente está em um momento de calamidade pública, pandemia, é um momento nunca vivido, mas eu sou guardião da Constituição, eu sou Supremo Tribunal Federal, eu tenho que guardar a Constituição. Então, o que eu vou fazer? Ele até fala que faz uma sentença aditiva, né, se não me engano, e eu fico com muito medo disso porque é ativismo judicial, né, gente? O STF tá querendo legislar. Bom, ele vai lá e fala o seguinte: você, empregador, vai ter que notificar o sindicato, tá? E o sindicato vai se manifestar a respeito do ocorrido, do acordo individual. Se ele ficar inerte, ele concordou. Agora, se ele não concordar, ele vai ter que deflagrar uma negociação coletiva, tá? Então, basicamente, foi essa a decisão. E aí, isso tá no dispositivo. Um pouquinho antes, né, na página, são 17 páginas, na página 14 ou 15, o ministro do STF fala o seguinte: olha, você tem que, para dar validade ao acordo individual, você tem que ter esse respaldo do sindicato. Bom, aí, quando foi proferida essa decisão, e ele menciona os prazos do artigo 617 da CLT, que são os prazos para deflagrar a negociação coletiva, né, que o sindicato tem para responder, etc. e tal. Quando ele decidiu assim, gente, à primeira vista, o que a maioria dos meus colegas falou é que você era obrigado a ter uma ratificação do sindicato para que o acordo individual que você fez com seus empregados, reduzindo o salário jornada ou suspendendo o contrato de trabalho, fosse considerado válido. Então foi o que eu vi por aí. Eu não concordo com esse posicionamento, tá, gente? Não concordo. E é essa a orientação que eu tenho dado aos meus clientes. Lógico que existe um risco, vou falar aqui com vocês a respeito desse risco, mas eu não concordo com essa posição, inclusive acho que essa liminar vai cair. Bom, por quê? Em primeiro lugar, eu tô esperando o embargo de declaração dessa decisão, né? Porque essa decisão, ela foi omissa em várias questões importantes. Primeira questão, ele não se manifestou a respeito da redução pela metade dos prazos de negociação das entidades sindicais. Então, a medida provisória 936, ela reduziu pela metade o prazo de resposta do sindicato. Então, se a CLT fala em 8 dias, vem a medida provisória e fala que vai adotar 4 dias. E quando
o STF proferiu essa decisão liminar, ele menciona o 617 da CLT sem sequer falar sobre os prazos que estão na medida provisória. Então, assim, já começou por aí, eu achei complicado esse ponto. Então, ele não falou. Além disso, ele nada disse a respeito da informação ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias para que o benefício seja pago. Então, imaginem vocês que eu fiz um acordo individual com os meus empregados. Em 10 dias, informei o Ministério da Economia. O Ministério da Economia já está processando a informação. Nesse mesmo prazo de 10 dias, eu tenho que informar o sindicato. E o sindicato, se ficar inerte, tá tudo bem, né? Vida que segue. Agora, se o sindicato não concordar, ele vai deflagrar uma negociação coletiva e até essa negociação coletiva ocorrer. Negociação coletiva, gente, significa que as duas partes têm que estar dispostas a negociar. Eu vi vários sindicatos que não querem negociar. E aí, como é que eu vou fazer? Essa medida, esse acordo individual, ele vai ser considerado válido? O que eu entendo, gente? Eu entendo que é válido o acordo individual celebrado, tá? E que eventual discussão a respeito dessa validade na justiça tem que ter efeito ex tunc, que é o seguinte, que não retroage, né? Então, se a invalidade for decretada ou se o sindicato não concordar, os benefícios que já tiverem sido pagos, o período em que a medida já tiver sido adotada, obviamente que tem que ser considerado válido, né? Porque o que aconteceu aqui, na minha opinião, né, tô ressaltando isso porque eu sei que tem muita gente que pensa de forma diferente, mas na prática tá difícil resolver esse problema. Então, se a gente for para essa interpretação, para esse caminho, no sentido de que o sindicato tem que ratificar, no sentido de que o sindicato tem que concordar com o acordo individual, a gente tá esquecendo a medida provisória, né, gente? Porque, sinceramente, fazer negociação coletiva sempre pôde, tá na Constituição da República, né? E a gente está desprestigiando uma medida provisória que veio depois de muita pressão que todo mundo, que a sociedade fez no governo para que ele trouxesse um benefício assistencial para ajudar na adoção dessas medidas. Então não me parece que faz sentido, tá? E aí entrando nessa questão da Constituição, né, da constitucionalidade ou não, gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Tô vendo que ninguém tá perguntando. Entrando nessa questão aí da Constituição, da violação à Constituição, se você suspende o contrato de trabalho, você não está violando a redução salarial, porque não tem trabalho e não tem salário, então não está reduzindo, você não está prestando serviço, não está recebendo, suspensão é isso. Em relação à redução do salário e da jornada, você está reduzindo, porém você tem um respaldo de um benefício emergencial que está sendo pago em decorrência de um estado de calamidade pública. O direito, gente, ele tem que responder os fatos sociais, né? Os fatos sociais são a fonte do direito, é a partir da interação da sociedade que são criadas as normas, né? Se não tem fato social para ser regulamentado, não precisa ter norma. Então, a gente está em uma situação, né, em um fato social que nunca aconteceu, que a gente nunca se viu. Então, obviamente que agora o direito precisa se adequar a esses novos fatos sociais. E na minha opinião, a forma como a medida provisória foi editada, ela já resolvia o problema. O fato de você conseguir, você fazer o acordo individual e operacionalizar essa medida de forma rápida e avisar o sindicato, resolve o problema, porque aí o sindicato, se ele quiser, se ele não concordar, ele vai tomar as medidas que ele tem que tomar, tá? Então, eu realmente não acho que a gente vai precisar ratificação do sindicato para validar o acordo individual. E aí tem outra questão. Ó, uma pergunta, vai ficar gravado, tá, gente? Vai ficar gravado aqui no meu perfil, porque eu sei que depois, né, quem não pôde entrar, assiste. Outra questão que eu acho importante falar aqui é a seguinte, gente. Quando o Lewandowski falou que o sindicato, se ficar inerte, ele anuiu, ele concordou, eu achei ótimo essa parte. Sabe por quê? Porque se por acaso lá na frente o sindicato vier discutir esse acordo em ações individuais dos empregados, né?
ele já não, ele já vai ter perdido a razão, porque ele deveria se manifestar. Deixa eu ver uma pergunta aqui. A decisão fala que para a redução a participação do sindicato é essencial, fixada pela Constituição. Exato. Eu acho, não, gente, olha só, para reduzir salário, mesmo que você reduza a jornada, artigo 7º, inciso 6º da Constituição, você tem que ter a participação da entidade sindical, né? Tá lá na Constituição, isso mesmo, Lucas. Só que, o que acontece? Considerando que a gente tem... tá difícil compatibilizar a teoria com a prática, né? A gente tem um problema aí com vários sindicatos no nosso país. A gente não tem todas as categorias organizadas em sindicato. Por exemplo, o empregado doméstico que tá dentro da medida provisória só tem sindicato em São Paulo e na Bahia. E aí, como é que vai fazer? Né? Então, na minha opinião, diante dessa situação de calamidade pública, o fato de você comunicar o sindicato já faz com que ele participe desse acordo, tá? E outra coisa, vários sindicatos, antes da medida provisória 936, pelo menos aqui em São Paulo, tá, gente? Tô falando de uma realidade específica que é aqui. Eu sei que em outras cidades isso não aconteceu, que tem muita gente reclamando, etc e tal, mas aqui em São Paulo, por exemplo, antes da medida provisória 927, antes da medida provisória 936, vários sindicatos autorizaram, através de termos aditivos, né, de norma coletiva, através de norma coletiva, já autorizaram reduzir 50% de salário, 50% de jornada, né? Só que autorizaram, inclusive, sem o pagamento do benefício, porque o benefício até então não existia, tá ok? Então, na minha opinião, e considerando a realidade de várias empresas, porque você pensar em uma grande empresa, essa grande empresa, ela tem contato com o sindicato, ela negocia com o sindicato. Agora, pega uma média e pequena empresa. Média e pequena empresa, normalmente, não tem contato com o sindicato, não tem esse... ou então, quando faz o contato, enfim, não consegue negociar. É difícil para essas pessoas negociarem, tá? E aí, o fato de você notificar o sindicato, falar, olha... Aqui estão os acordos individuais que eu fiz com os meus empregados. Veja o que você acha. Aí tá na mão do sindicato, a responsabilidade é dele. Se ele entendeu que tá ok, que não tá, enfim, ele tem participação nisso, porque ele recebeu uma notificação a respeito da existência desse acordo individual. Então, se ele não concorda, ele tem que fazer alguma coisa. E aí o Lewandowski diz na decisão, ele vai deflagrar a negociação coletiva. E aí, gente, uma questão que é bom eu falar com vocês aqui, que eu tinha pensado sobre isso e hoje a Vó e o Carlos Henrique falaram sobre isso. O Carlos Henrique acha que tem que ter essa participação do sindicato, etc e tal, e a Vó discorda da decisão do Ricardo Lewandowski. E aí, eles estavam conversando sobre esse assunto, debatendo, e a questão que surgiu foi a seguinte: se, por acaso, você enviou, tá? Você fez o acordo individual, enviou o acordo para o sindicato, tá? Pronto. Você não pediu autorização para o sindicato para fazer acordo individual. Você fez o acordo individual com seus empregados. Aí você enviou para o sindicato. Ele tem que responder em tese, né? Segundo a decisão do Ricardo Lewandowski, lá nos prazos da CLT, do 617, que eu já não concordo. Eu acho que tem que ser nesses prazos pela metade, porque é o que está na medida provisória, né? Mas você tem 10 dias para mandar para ele e também tem 10 dias para mandar para o Ministério da Economia. Aí você falou, olha, eu vou mandar e vamos embora. Você resolveu adotar essa postura. Aí você mandou para o Ministério da Economia, mandou para o sindicato. E aí o sindicato não concordou e deflagrou uma negociação coletiva. E aí, gente, pode ser que na negociação coletiva você consiga efetivamente resolver essa situação. Às vezes você fornece uma cesta básica, enfim, coloca um adicional, alguma coisa ali, e a redução de 25%, 50% ou 70% que você tem adotado foi válida. E tudo bem, não tem problema, os procedimentos já foram cumpridos. Agora, se na negociação o sindicato se nega a negociar, não faz o acordo aderindo lá à redução que você impôs,
que o Carlos Henrique estava falando, que é a favor dessa decisão? Ele falou, olha, essa recusa do sindicato em negociar só vai fazer sentido se ela for legítima. Se ela não for legítima, ela não vai fazer sentido. Aí, gente, pois é. E aí, isso vai, enfim, vai para o judiciário, né? A gente vai ver um monte de ação na Justiça do Trabalho se, de fato, essa liminar for mantida. E se lá no Poder Judiciário, a recusa lá do sindicato for considerada legítima, e aí, o que vai acontecer? E esse período aí que você adotou a redução do salário da jornada e que a pessoa recebeu o benefício, o que vai acontecer com a empresa? Ela vai ter que pagar normal, não vai? Vai retroagir ou não vai essa decisão? Então, isso aí são problemas que virão, né? O que eu acho que é primordial aqui, gente, tem que ter bom senso e razoabilidade. Então, o exemplo lá que o Carlos Henrique, que era procurador do trabalho, hoje em dia é juiz do trabalho, estava falando. Óbvio que se chegar na minha mão uma empresa que está em pleno funcionamento, que a atividade não teve nenhum prejuízo, tipo um supermercado, eu vou entender que não foi razoável essa redução de salário e de jornada. E que o sindicato se recusar a negociar com essa justificativa de que as atividades da empresa continuaram, de que ela não foi atingida, etc. Então, tem que analisar o caso concreto. Ele falou, óbvio que eu vou dizer que essa recusa foi injustificada, né, e que a medida adotada pela empresa é válida. O sindicato participou, né, ele se recusou a negociar coletivamente, a validar esse acordo individual, a transformá-lo em acordo coletivo, mas, enfim, a questão aqui foi fática. Não havia sentido nessa redução. Agora, por exemplo, empresas aéreas, gente. Empresa aérea, desde antes da medida provisória 927, firmou acordos coletivos, convenções coletivas com os respectivos sindicatos, inclusive TAC, termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público do Trabalho aqui em São Paulo, com o MPT da segunda região, reduzindo 80%, 50%, porque elas foram extremamente atingidas. Então, é o que eu falo, vai correr um risco? Vai. Porém, o que eu tenho falado com os meus clientes é o seguinte, a sua atividade, né, a atividade econômica, a sua atividade econômica parou, o que aconteceu? Quem a gente consegue colocar de teletrabalho? Quem consegue trabalhar nessa situação? Quem não consegue? Qual atividade de fato está parada? Se estiver parada, eu tenho um cliente que tem, por exemplo, uma fábrica de móveis. Está parado, não tem pedido. O que a gente vai fazer com esse pessoal da fábrica, por exemplo? Suspender o contrato de trabalho deles. Porque não tem nem redução, a fábrica está fechada, tá? Deixa eu ver aqui. É necessário esperar esse tempo que o sindicato tem que se manifestar para mandar para o Ministério da Economia? Gustavo perguntou. Então, aí vai da posição, da sua posição. Você tem 10 dias o prazo para comunicar ao sindicato. Eu faria o acordo e comunicaria no mesmo dia. Faz o acordo individual com os empregados de manhã. Eu não vou esperar, gente, autorização do sindicato para fazer acordo, porque muita gente está defendendo que você precisa da anuência do sindicato previamente a fazer o acordo com os seus empregados. Então, por exemplo, você faria um modelo, um rascunho de acordo individual, enviaria para o sindicato, aí se por acaso o sindicato, a outra pergunta vou responder, se por acaso o sindicato falasse, ok, concordo, vou concordar e tal, vamos lá, vamos nessa, você faz o acordo individual com o seu empregado, aí você avisa o Ministério da Economia, etc. Só que nesse meio tempo, nesse prazo do sindicato para responder, os danos já foram ocasionados, né, gente? Tem muita empresa que quer tomar essas atitudes para ontem. Eu conheço várias empresas que estavam esperando essa possibilidade de suspender os contratos e que, diante dessa insegurança jurídica, resolveram mandar embora. Então, mandando embora 200, 300 pessoas por conta dessa insegurança que a gente teve aí com essa decisão do Lewandowski. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque na hora de aplicar a teoria e a Constituição a ferro e fogo para proteger o trabalhador, o que a gente está fazendo é desprotegendo, porque tem muita gente que está doido para ser suspenso, para ter redução de salário e de jornada, porque sabe que a empresa não vai se manter desse jeito, porque quer ter um lugar para voltar, né? Então, acho complicado. A Valerie perguntou aqui, é isso mesmo, e se o sindicato
e se o sindicato não estiver fechado neste período? Ou acho que se estiver, não sei se a sua pergunta foi isso. O sindicato, tem vários sindicatos fechados, gente. Tem sindicato que você só tem um contato por telefone fixo e você liga e ninguém atende. E aí, como é que faz? O Rafa entrou, professor de Direito do Trabalho, que acho que mais ou menos discorda da minha posição, que a gente estava conversando sobre isso, não lembro se ontem ou hoje. Mas, gente, eu acho que você tem que analisar a situação. Então, vamos lá. Tá dando consultoria pro seu cliente. A situação é urgente, emergente, ele tem que adotar essa postura hoje. Eu adotaria hoje o acordo individual, mando para o Ministério da Economia e mando para o sindicato ao mesmo tempo. Tá? Aí depende do apetite de risco da empresa. Agora, não, a empresa ainda consegue se sustentar aqui uns 10 dias, 8 dias, eu prefiro não correr o risco. Então, faz o acordo, não assina com os empregados, avisa o sindicato, e aí, se o sindicato, concordar, beleza. Agora, lembre-se que se o sindicato não concordar e deflagrar uma negociação coletiva, vai demorar mais tempo para você aplicar a medida. Então, ainda tem esse risco, né? Então, eu acho sinceramente complicada essa situação de precisar de um aval, de uma ratificação da entidade sindical. E aí, essa outra questão, o Rafa, cada empresa sabe seu risco, alertando tudo ok. Eu digo em relação à necessidade de ratificação do acordo individual pelo sindicato. Porque, também tô torcendo para essa liminar cair, porque eu acho que não é uma ratificação, não acho que é uma autorização para você implementar essa medida. Eu acho que você implementa e manda para o Ministério da Economia, manda para o sindicato, e o sindicato, se ele não fizer nada em 10 dias, ótimo, não fez nada, acabou. Agora, se você tentou de todas as formas encontrar o sindicato e não encontrou, também vai registrando, olha, liguei no dia tal, etc., registre tudo que está acontecendo, tá, gente? Outra coisa que a gente viu, que eu vi nos grupos, né, aí do pessoal da área trabalhista, é que tem uns sindicatos cobrando R$2.000, R$1.500 para concordar com esses acordos, tá? Das empresas. Bom, o que eu acho a respeito disso? Eu acho que o sindicato, ele precisa de uma renda, né? Ele precisa cobrar alguma coisa, só que ele tem que saber cobrar, né? Eu acho que falta aí empreendedorismo, né, dentro do sindicato. Eu acho que os sindicatos, eles precisam primeiro mostrar o que eles vieram, mostrar serviço, né? E aí justificar as cobranças que eles têm feito, porque essa cobrança desse jeito, a princípio, me parece oportunismo, né? Saiu uma decisão do Ricardo Lewandowski, que só vai valer se eu comunicar ao sindicato, vou cobrar R$2.500 das empresas que não são associadas e R$1.500 das empresas que são associadas. Acho complicado isso, né, gente? Não parece que ele tá aí na função de guardião do direito dos trabalhadores. Aí perde todo o sentido do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que é no sentido de proteção, de verificar se a medida está correta ou não está, etc. Vi alguns sindicatos, mais que um, cobrando, né, já expedindo orientações nesse sentido aí de que vai ter cobrança. Bom, pelo menos esse sindicato existe, você sabe onde ele tá, né? Imagina agora o caso que eu contei para vocês, que eu falei para vocês aqui dos domésticos. Como é que eu faço para implementar essa medida para o doméstico? Né, gente? Então, a situação é complicada, mas eu iria pelo caminho de fazer o acordo individual, comunicar o sindicato, comunicar o Ministério da Economia e seguir em frente. Eu acho que essa decisão vai cair, concordo com o Rafa, é o que todo mundo tá falando. E eu não esperaria o aval, eu não concordo que a gente tem que ter uma ratificação do sindicato, tá? Então, acho que era isso que eu tinha para falar, gente. Alguém tem alguma pergunta? As perguntas que eu recebi aqui, uma pergunta que eu recebi que foi a mais recorrente foi o seguinte: quem já fez esse acordo individual do trabalho com pessoal que ganha até R$3.135, igual muitas empresas fizeram, e
enfim, enviou a comunicação e enviou hoje, por exemplo. A pessoa já fez o acordo individual, já assinou com todo mundo, enviou a comunicação para o Ministério da Economia hoje, porque já está lá disponível, né, gente, o link para você enviar a comunicação. Já fez isso. O que a pessoa vai fazer agora? Gente, já estava no artigo 11 lá, parágrafo 4º da medida provisória que você deverá comunicar ao sindicato. Você vai comunicar ao sindicato. E aí você tem que esperar o retorno dele. Se o sindicato não fizer nada em 10 dias, quer dizer que ele anuiu. Se por acaso o sindicato entrar em contato com você e falar, olha, você tem que pagar X, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, vamos deflagrar a negociação coletiva, ou eu só concordo se você fizer um aditivo nesse sentido e tal, dali pra frente você vai ter que ter essa relação com o sindicato, você vai ter que negociar, né? Você vai ter que discutir com o sindicato. Tem muito cliente meu que fala que assim, eu não quero conversar com o sindicato, eu não quero ter que negociar, eu não quero entrar em contato, etc, porque nunca teve que fazer isso, inclusive, né? Porque normalmente a gente tem sindicato e sindicato, dependendo do tamanho da empresa, é raro você ter um acordo coletivo da empresa com o sindicato. Então a empresa normalmente ela vê a figura do sindicato de uma forma distante. Tem lá o sindicato patronal que faz os acordos que ela aplica e ponto final. Então tem muito empregador que não tem esse hábito. Óbvio, contrata a consultoria trabalhista, o advogado trabalhista vai negociar com o sindicato, vai verificar quais são as opções, tentar resolver da melhor forma possível, né? O que é triste é a gente ficar nessa insegurança jurídica e nessa guerra aí entre legislativo e judiciário. E no meio disso tudo, quem tá sofrendo são os empregados, né, gente? Porque eles querem, de fato, a maioria quer que a medida seja adotada, até por uma questão de ter para onde voltar, né? De manutenção do emprego, porque a medida provisória fala que você vai poder reduzir o salário e a jornada ou suspender o contrato de trabalho pelo período em que você tiver adotado essa medida, né, desde o dia que você adotou, pelo período em que você adotar e uma vez que você retorne ao trabalho por período igual ao que foi adotado, né, a medida, você tem garantia provisória de emprego, você não pode ser mandado embora. Então, se eu reduzir o salário de 200 empregados a partir de hoje por 2 meses, desde hoje e até 2 meses após o retorno deles, eles não podem ser dispensados. Então, essa questão de ter para onde voltar, de ter a garantia de que a empresa vai estar lá, que o emprego está mantido, é muito mais importante. E lembrando, gente, que muita empresa que está dispensando não tem dinheiro para pagar também as verbas rescisórias, né? Então, essa também vai ser uma questão aí que pode trazer um volume de ações na justiça grande, de pedidos de pagamento de verba rescisória, porque a empresa não teve dinheiro para pagar as verbas rescisórias. Então, tem pequenas empresas que vão passar por isso. Gente, alguma outra pergunta? Acho que era só isso, esclarecer essa decisão do Ricardo Lewandowski. Bom, a minha opinião é essa, né? Dependendo do apetite de risco, como o Rafa falou, acho que a gente tem falado muito sobre isso. A gente vai adotar uma ou outra postura, se é uma empresa maior, que as atividades não estão totalmente paradas, que a empresa tem condições de se sustentar por mais um período, eu acho que faz sentido você ter esse contato com o sindicato antes. Agora, se é emergencial, por isso que eu falo, é o caso concreto, se é emergencial, se é uma situação que você tem que adotar a medida agora, eu acho que aí vale o risco. Depende do apetite de risco da empresa, se é uma empresa que tem uma governança corporativa, você tem que olhar para essa governança, ver como que a empresa costuma se posicionar em situações como essa. Lógico que é uma situação totalmente nova, mas se ela é adepta ao risco ou não. Então, eu tenho cliente que eu já sei qual que é a primeira opção que eu vou mostrar para ele. Tem outros que eu vou mostrar uma outra primeira opção. A nossa função enquanto advogado é mostrar as opções e apresentar os riscos, né? Porque garantia a gente não tá tendo no momento, né? Então, ver qual que é a melhor medida naquela situação. Mas uma coisa que eu tenho falado muito é o seguinte, mas a sua atividade está sendo prejudicada? A empresa está parada? Porque, gente, é isso que vai lá no futuro gerar ou não um passivo trabalhista.
É isso que vai gerar decisões desfavoráveis na Justiça do Trabalho. Tenho certeza, a Justiça do Trabalho é princípio da primazia da realidade. Os juízes estão acostumados a decidir analisando o caso concreto, a realidade entre as partes. Então, óbvio que hospital, supermercado, farmácia, Zoom, NET, TIM, serviços que estão, pelo contrário, né, estão em alta, né, os próprios sindicatos, né, que tem uma demanda, agora eles conseguem funcionar e cobrar, enfim, se virar, vão ter um olhar dos juízes do trabalho. A empresa aérea, né, por exemplo, restaurantes que não trabalham com delivery, etc., vão ter outro olhar, e é assim que funciona na Justiça do Trabalho. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente tomar as decisões. Gente, olha só, vai ficar salva, tá? Vou finalizar. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que tudo mais ou menos que eu recebi, eu falei aqui. Eu realmente acho que essa decisão vai cair, mas vamos ver, né? Vamos aguardar. E a gente tem, na qualidade de advogado trabalhista, que avisar quais são os riscos que o cliente pode correr. E aí, ele decide se vai correr ou não, e você tenta minimizar ao máximo os riscos. Deixa eu ver aqui. Sim, sobre a diminuição da carga horária e pagamento de 30% por nossa conta e 70% do governo. É a mesma, o risco que eu tô falando aqui, ele existe em relação a qualquer uma das medidas que você adotar. Suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada em 25%, 50%, 70%. Esse risco específico que eu tô falando só não vai existir efetivamente quando tiver norma coletiva no âmbito daquela categoria, porque aí não tem essa discussão de tá ferindo ou não tá ferindo a Constituição da República. Se tem norma coletiva a respeito daquele assunto, fechou. Se tem norma coletiva, não tem discussão, né? Então, o risco existe independentemente da medida que você for adotar, porque a questão aqui é a respeito do fato de você adotá-la de forma individual e só depois notificar o sindicato. Essa é a discussão no STF atualmente. Gente, então é isso. Vou deixar aqui gravada. Peraí que tem uma pergunta aqui. Boa pergunta. Gente, olha só, essa pergunta é boa, não tem muito a ver com a decisão do STF, né? Mas se o empregador, eu já recebi essa pergunta várias vezes, se o empregador deu as férias, mas ele deu as férias no âmbito da medida provisória lá 927, veio a medida provisória 936, ele falou, putz, não quero mais as férias, eu quero suspender o contrato de trabalho. Tem que analisar a situação. Outro dia eu tava numa live do Rafa Miziari, amigo meu, professor de Direito do Trabalho, muito bom também. E aí a gente estava discutindo essa questão e ele falou, olha, eu acho que pode porque é mais benéfico para o empregado. Porque, veja, ele está de férias nesse período de isolamento, ele está perdendo, em tese, as férias dele, porque ele não pode fazer nada, ele não pode viajar, ele não pode estar com a família, possivelmente. Então, é um período que está todo mundo em casa e ele está perdendo as férias dele. Então, acho que a gente pode analisar nesse sentido. Se suspender ali naquele contexto vai fazer mais sentido, a medida provisória 936 veio depois, é um risco, tá, gente? Já vi várias pessoas falando que não, se você deu férias, você tem que esperar e tal. Agora, eu acho que nesse caso das férias, você tem que ver se a pessoa... aí eu acho que tem que ter a concordância do empregado, se a pessoa quer voltar. Se ela já não viajou... Enfim, foi resolver a vida dela. Se ela tiver viajado, feito planos, etc., eu acho complicado você mandar a pessoa voltar. Eu verificaria quem quer entrar nessa nova medida. Acho que faz mais sentido. Já tem alguma informação como o funcionário irá receber? Tem, tá lá no site do Ministério da Economia, Valeria. Eu até não olhei, porque eu fui no campo de informação, tá? E aí, a empresa que vai comunicar, ele não tem que fazer nada. Não é como esse auxílio dos autônomos, que é o autônomo que vai lá se cadastrar. Ele não faz nada. Isso essa questão aí é uma questão
os recursos vêm da União, através do BNDES, vai ter a distribuição para as instituições financeiras que são participantes do programa, que são as instituições financeiras que têm a supervisão do Banco Central do Brasil, elas podem aderir a esse programa, inclusive se houver inadimplemento no pagamento posteriormente, né? A instituição financeira vai cobrar pessoalmente, vai passar os recursos para o BNDES, depois para o Ministério da Economia. Então, essa é uma questão burocrática que vai ser resolvida lá entre eles, tá? Mas o empregado, ele não tem que fazer nada. Quem tem que fazer, quem tem que comunicar, quem tem que fazer essa parte burocrática, os trâmites burocráticos, é o empregador. Combinado, gente? Eu acho que deu. Daqui a pouco vai acabar também. Tem mais alguma dúvida? E olha, eu falo sempre brincando brincando, mas é verdade, quem tem essas informações burocráticas normalmente é o contador que fica atento a esses procedimentos. A Cá tá falando aqui, vi sua publicação sobre a decisão liminar. Então é isso, gente. Tá? Qualquer dúvida, me mandem lá. A Valeria, onde vejo no site do Ministério da Economia, é isso que você está perguntando? Deixa eu ver aqui. Bom, se for o meu conteúdo, tá na publicação do Instagram e essas informações burocráticas estão lá no Ministério da Economia, na subsecretaria especial lá da Previdência e do Trabalho, dentro do site do Ministério da Economia, você consegue achar. Então é isso, gente. Boa noite. Me mandem as dúvidas aí, eventualmente, que vocês tiverem em comentários ou inbox. E eu vou deixar a live gravada aqui. Obrigada pela participação e boa noite.